Amém. Amados irmãos, boa noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Hoje nós vamos tratar um tema que é de mais absoluta urgência, um tema importantíssimo para as nossas vidas. Eu certa vez vi o reverendo Hernandes Dias Lopes descrevendo esse tema como o cárcere da alma. Eu fui pregar em Osasco, na igreja presbiteriana Bom Pastor, igreja do reverendo Bruno, e quando eu voltei de lá, eu voltei com um motorista de aplicativo, e esse motorista descreveu o assunto que nós vamos tratar aqui nessa noite, como se ele convivesse com uma fera selvagem, faminta, à espreita, em busca de devorá-lo a qualquer momento. Nessa noite nós vamos falar acerca da depressão. Vamos ver a história de Elias, que conviveu com um momento delicado na vida dele, um grande homem de Deus, mas que conviveu com um momento delicado nessa área da depressão, e nós trataremos esse assunto de uma perspectiva bíblica. Nós buscaremos descobrir como lidar biblicamente com a depressão. No caso aqui, o terapeuta de Elias foi o próprio Deus. Nós vamos ver como Deus tratou Elias e como nós devemos, a partir daquilo que vemos a respeito do que Deus fez, tratar as pessoas que estão ao nosso redor, que por algum motivo estejam lidando com essa doença. E eu preciso deixar claro que nessa noite eu falarei acerca do texto bíblico, embora eu vá mencionar os sinais da depressão de Elias, eu não estou fazendo diagnóstico, e eu não estou dizendo para você que esses sinais se repetem na vida de todas as pessoas, tá bom? Só estou descrevendo como isso aconteceu na vida do profeta Elias. Nós vamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu mesma a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta-te ao caminho,
para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos está situado no contexto em que Elias, como profeta enviado pelo Senhor, profetizou no reino do norte durante o reinado de Acabe. É interessante que o texto bíblico, em capítulos anteriores, quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 16, verso de número 30, vai descrever Elias como um rei perverso. Vai descrever Acabe como um rei perverso. A Bíblia diz que, seguindo o caminho dos seus antepassados, ele fez o que era mal perante o Senhor. Mas leia comigo 1 Reis capítulo 16, verso 30, para que você possa entender qual profundidade da maldade e da perversidade desse rei. O verso de número 30 do capítulo 16 diz: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Se você sabe, tem acompanhado as nossas aulas na escola bíblica, aliás, no estudo bíblico, você deve ter nos ouvido falar que o reino de Israel se dividiu em dois, o reino de Judá e o reino do norte. E aqui Elias está pregando, profetizando contra os reis do reino do norte, nesse contexto, contra Acabe, um rei que era perverso, mas que era mais perverso do que todos os outros que vieram antes dele. A Bíblia ela dá essa ênfase para mostrar a decadência moral, religiosa que o povo enfrentava a partir da sua própria liderança. O rei estava em decadência, o rei estava afastado do Senhor. Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma profetisa de Baal, era uma mulher que adorava outros deuses. E quando ele se casa com essa mulher, Acabe, ele institui a adoração a Baal entre o povo de Deus, e o povo se contamina com a idolatria dos sidônios, de onde Jezabel vem. Elias, nesse contexto, ele é enviado por Deus com uma missão muito difícil, porque Acabe e Jezabel matavam todos os profetas que ousavam profetizar contra eles. Isso está descrito no texto em que nós lemos, só eu sobrei. Elias tinha na sua mente que todos os outros profetas que tentaram profetizar contra Acabe e contra Jezabel estavam mortos, e ele acreditava que só ele havia sobrado. Por quê? Eles matavam todos os profetas que ousavam profetizar contra eles. Mas o Senhor manda que Elias vai profetizar contra Acabe, contra Jezabel e contra todo o reino do norte, dizendo que não choveria naquele lugar por 3 anos. Olha o desafio que esse homem de Deus tem de chegar diante do rei, um déspota, e dizer, conforme a palavra minha, do servo do Senhor, não vai chover em Israel. Imediatamente, quando ele diz isso, ele precisa fugir, para que ele não seja morto pelo rei nesse contexto. E a Bíblia diz que, cumprindo-se a palavra do servo do Senhor, durante 3 anos não choveu em Israel. Mas olha o que diz no capítulo de número 18, no verso de número 1. Depois de 3 anos, o Senhor manda Elias apresentar-se de novo a Acabe, agora para dizer que iria chover. O verso de número 1, capítulo 18, o verso de número 1 diz assim: muito tempo depois, ou seja, muito tempo depois que Elias havia profetizado a seca, que a seca já estava instaurada em Israel, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano da seca, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus deu uma ordem para Elias: Elias, você vai se apresentar a Acabe, e quando você se apresentar a ele, você só vai dizer uma coisa para Acabe: vai chover. Só isso que você precisa dizer para Acabe. No entanto, quando nós lemos o texto, nós percebemos que Elias já estava lidando com um esgotamento mental, emocional, de tal ponto que quando ele encontra Acabe, Acabe diz para ele, o provoca, chamando ele de perturbador de Israel. Você é um perturbador de Israel. E Elias não consegue suportar a afronta, e ele diz: perturbador de Israel é você, seus pais, a sua família, é você que tem perturbado Israel com a idolatria, levando o povo a pecar e se afastar de Deus.
Isso já demonstra que Elias não estava bem, que Elias não foi capaz de suportar a afronta do rei, que Deus mandou Elias dizer que iria chover, mas Elias, com as emoções abaladas, ao ouvir a provocação do rei, ele devolve a provocação. E mais do que fazer o que Deus havia dito, que era dizer apenas que iria chover, ele chama o rei e os profetas do rei para um desafio no Monte Carmelo. Ele manda reunir 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de outros ídolos, de outros falsos deuses, e subir ao Monte Carmelo, onde eles ofereceriam, cada um, os 850 profetas, e ele ofereceria um sacrifício a Deus. E o desafio era simples. Nós vamos preparar um altar para oferecer um sacrifício para o nosso Deus. Vocês vão preparar a oferenda, colocar a oferenda sobre o altar de vocês, e todos os 850 profetas clamarão ao Deus de vocês que mande fogo do céu para consumir a oferenda. Depois que vocês fizerem, faço eu. Eu orarei ao meu Deus e pedirei que ele mande fogo do céu para consumir a oferta que eu tenho feito a ele. O Deus que respondeu é o Deus verdadeiro. E o texto bíblico nos diz que os 850 profetas passaram uma tarde inteira clamando ao Deus deles que mandasse fogo do céu para consumir o altar, e nada adiantava. E Elias zomba desses homens, dizendo: ele não está ouvindo, grite mais alto. E esses homens começam a cortar o seu corpo. Havia uma prática naquele tempo em que cortavam-se o corpo, derramava-se sangue na terra para que os deuses ouvissem. Era uma prática comum para tentar resgatar a alma, isso do povo pagão, tentar resgatar a alma daqueles que morreram pelo sangue. Eles cortavam o seu sangue para que os que morreram fossem salvos, ou, neste contexto, para que os seus deuses pudessem ouvi-los e acender aquele altar. Nada aconteceu. Mas, de acordo com a palavra do Senhor, Elias ora. Elias coloca a sua confiança no Senhor. E Deus manda fogo do céu descer e consumir aquele altar. Capítulo 18, verso de número 38, nos diz, a partir do 37, diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Deus ouve a oração de Elias, e Deus não só acende o fogo daquela oferta, mas ele manda tamanho fogo dos céus, que o fogo é capaz de consumir todo o altar, é capaz de consumir a água que estava ao redor, tamanho poder de Deus. E o povo agora, eles proclamam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, diante da vergonha dos 850 profetas que estavam ali clamando o seu Deus. Deus prevalece sobre os falsos deuses, amém? Ele prevalece sobre os falsos deuses, e isso está nítido aqui nesse texto. Após ele vencer os desafios sobre os profetas de Baal e os outros profetas, ele manda esses profetas serem capturados e mortos. 850 profetas são mortos. E aqui nós chegamos no texto que nós lemos. Momento em que, depois dessa vitória, depois de Elias ter conseguido alcançar o que ele queria, que era fazer com que o povo reconhecesse que o Senhor era Deus, Elias não reage como talvez nós esperássemos que ele reagisse. Ele não se alegra. Ele não festeja. O coração dele não está feliz. Porque Elias vem de momentos difíceis na sua vida. E agora ele se depara com uma ameaça de morte que faz com que ele se sinta ameaçado e ele tem que fugir para poupar a sua vida. A história de Elias, conforme nós veremos aqui hoje, nos traz uma lição importantíssima para as nossas vidas. Conforme diz Tiago, capítulo 5, verso 16, Elias era um homem comum, como nós. Então, se Elias, o grande profeta do Senhor, passou por uma dor tão tremenda como nós veremos aqui hoje, amados irmãos, nenhum de nós está imune a isso. Nenhum de nós pode ousar dizer que não vai passar por isso. Existem circunstâncias na nossa vida, momentos da nossa vida, em que a nossa alegria é arrebatada, em que a tristeza nos assalta, seja por uma perda de alguém importante, seja por um prejuízo financeiro,
por uma ameaça da estabilidade financeira, da estabilidade da família, seja por causa do reino de Deus, porque nós somos consumidos quando o reino não vai bem, nossa alegria é tirada, é arrebatada. E quando nós não pensamos que isso pode acontecer, quando acontece, é avassalador. É avassalador, porque a gente nunca imaginava que isso pudesse acontecer. Quem fala isso é alguém que viveu na pele. Eu vivi uma depressão profunda na pele que eu jamais na minha vida acreditei que eu poderia passar. A vida me roubou a alegria muitas vezes, e todas as vezes eu me levantei, eu me reergui com a ajuda do Senhor e eu superei todas as vezes que a vida me deu uma rasteira e me derrubou. Eu fui criado com os meus avós, não fui criado com os meus pais. Isso para mim foi muito bom, porque minha avó era uma mulher de Deus e me aproximou do Senhor, mas eu vivi a ausência dos meus pais durante os 12 anos da minha vida. Aos 12 anos, eu fui tirado do cuidado dos meus avós e levado para o cuidado dos meus pais. E para mim, agora, ao invés de sentir que eu estou indo para ter o cuidado dos meus pais, eu estava sentindo que estavam tirando da pessoa que mais me amava, que era minha avó. E a partir desse contexto, eu começo a viver, desde a minha adolescência, momentos em que eu precisei me reerguer várias vezes. Quando chegou na pandemia, que eu vi tudo se fechando, eu vi a minha empresa que eu tinha uma conta no Instagram que tinha muitos seguidores. Nesse mesmo momento de pandemia, em que financeiramente o mundo estava um caos, a minha conta no Instagram ela foi roubada. Eu tinha 3,5 milhões de seguidores nessa conta. E era lá que eu vendia todos os 10 livros que o Senhor me deu a graça de escrever. Então eu escrevia um livro, e eu publicava, e quando eu publicava as pessoas compravam, isso dava o sustento da minha família. Isso fez com que, mesmo eu pastoreando a igreja, eu nunca dependesse financeiramente da igreja até aquele contexto. Eu tinha condições de abençoar a igreja, então eu cuidava da igreja de forma voluntária. Mas naquele momento, tudo isso começou a acontecer. Eu perdi a minha avó antes da pandemia, eu tive esse prejuízo financeiro e tudo virou um caos. Eu olhava para a minha família e falava assim, como é que eu vou colocar comida na mesa? Todos nós estamos passíveis a lidar com momentos difíceis na nossa vida. E nós não podemos ignorar isso, porque eu ignorei. Eu achei que nunca ia acontecer comigo. E o dia que aconteceu, eu não estava preparado para lidar com aquilo. Foi a graça, foi a misericórdia do Senhor que me sustentou. Não fosse a boa mão do Senhor, eu não estaria aqui hoje. Mas eu não vim para contar a minha história. Eu vim para contar a história de Elias. E eu quero compartilhar com você quais são os sinais na vida desse homem que nos indicam e fazem com que a gente possa dizer assertivamente que Elias lidou com a depressão, que esse era um episódio de depressão na vida dele. O primeiro sinal patente, nítido, foi o isolamento. No versículo de número 3 do capítulo de número 19, diz que ele vai rumo a Judá, e quando chega em Berseba, ele não quer mais a companhia do seu moço. Ele quer ficar sozinho. Elias já não se sente bem mais na companhia das pessoas. E ele deixa o moço e ele segue sozinho a partir desse momento. O segundo sinal que nós percebemos aí, e é um sinal muito comum na vida daqueles que estão deprimidos, lidando com uma depressão avassaladora, no versículo de número 4, Elias pede ao Senhor a morte. Senhor, tira minha alma. Eu não quero mais viver. Ele perdeu o senso de propósito, o senso de alegria, ao ponto de rogar ao Senhor, tira a minha vida. Terceiro sinal, ele questiona o seu valor. Aí no capítulo 4, no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, ele diz, não sou eu melhor do que os meus pais. Ele não consegue olhar para a história dele como um profeta que profetizou conforme a palavra do Senhor e aquilo que ele disse se cumpriu, e depois ele volta e profetiza que vai voltar a chover e chove, que ele consegue fazer com que, pela graça de Deus, fogo desça do altar e consuma o sacrifício, o holocausto. Ele perde de vista tudo aquilo que ele havia feito diante de Deus, de tudo aquilo que Deus usou para fazer. Ele diz, eu não tenho valor. Eu não tenho valor. Eu não tenho um valor maior do que os meus pais. Os meus pais eram pessoas num determinado contexto e o meu valor se assemelha ao deles. Um quarto sinal, nós vemos no versículo de número 5, que ele deita-se perto de um zimbro e dorme. E aí um anjo prepara um alimento para ele, o acorda, ele se alimenta, e no versículo de número 6, ele come,
e dorme novamente. Elias estava com sono. É interessante isso, que quando uma pessoa está lidando com uma depressão, ela não quer encarar a realidade. A realidade é dura demais. E às vezes a fuga que ela encontra é dormir. Senhor, eu tenho que dormir, para não ter que encarar a realidade do meu sofrimento, da minha dor, do momento que eu estou enfrentando. O quinto sinal é que depois de mais uma vez o Senhor o alimentar e o anjo do Senhor mandar que Elias se levante e siga, porque a jornada era longa, ao invés de Elias ir para o monte do Senhor, Elias vai para uma caverna. Ele procura mais uma vez um lugar para se esconder, para se isolar, para ficar sozinho. Percebe como esses sintomas estão muito claros na vida de Elias? E, obviamente, eu não estou dizendo que todas as pessoas vão lidar dessa forma, vão refletir a depressão dessa forma, mas que muitas das pessoas com quem nós convivemos estão lidando com a depressão, também convivem com esses sentimentos, também convivem com essas sensações, também vivem assim. Uma outra coisa que eu percebo na vida de Elias é que ele questiona até mesmo se ele merecia lidar com aquilo. Elias diz assim: Senhor, eu sou zeloso do Senhor. Eu sou zeloso da lei. Eu vivo para o Senhor, para fazer a sua vontade. Alguns dos profetas apartaram do Senhor, outros estão mortos, mas eu vivo para o Senhor. Eu não merecia passar por isso. Que é uma coisa que faz com que a depressão seja ainda mais profunda. Sabe por quê? Nós muitas vezes olhamos para o nosso senso de mérito e acreditamos que nós não poderíamos passar por isso. Nós olhamos e pensamos assim: outra pessoa tudo bem, mas eu... E quando uma pessoa está envolvida na causa do Senhor, na casa de Deus, e ela lida com isso, ainda é mais difícil. Porque ela olha e fala: Senhor, mas eu me doei tanto, eu busquei te servir, eu busquei te honrar, eu busquei viver para o Senhor, e agora olha como que eu estou. E é o que está acontecendo com Elias. Senhor, eu não merecia passar por isso, eu sou fiel ao Senhor. Todos esses sentimentos ocorreram com Elias. E isso nos mostra de forma irrefutável que Elias estava lidando com uma depressão. Esses são sinais de que nós podemos dizer assertivamente que esse grande homem, esse profeta, estava assolado por um sentimento de depressão aqui. Mas quais foram as causas da depressão de Elias? A primeira é a exaustão. Exaustão. Elias ficou exausto. Imagina, preste atenção, imagina um profeta investindo a sua vida para pregar em um reino em que todos os reis eram perversos, chamar os reis ao arrependimento, para que os reis pudessem chamar o povo ao arrependimento, e Elias investe a sua vida nisso, e ele não tem um resultado. Os reis não o ouvem, ao contrário, eles querem matá-lo. Senhor, estou investindo a minha vida por amor ao Senhor, para poder pregar o arrependimento a esse povo. E nada acontece, eles não mudam. Ele ficou exausto. Exausto. Ele não estava vendo o fruto do seu trabalho. Outra causa da depressão de Elias é a insegurança e o medo. Ele matou os 850 profetas. E quando ele desce do monte, Jezabel disse: façam-me os deuses comigo o que eles quiserem, se amanhã, a esta hora, você não estiver morto. Senhor, eu subi ao monte para que o rei e a rainha reconhecessem que o Senhor é Deus. E ao contrário disso, eles querem me matar. E o que Elias tem que fazer? Fugir, para que ele não morra. Ele tem que fugir, para não morrer. Então nós percebemos aqui uma exaustão. A depressão de Elias, irmãos, e a depressão, ela não surge de uma hora para outra, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, você dorme bem e acorda deprimido. Ela é fruto de coisas que vão acontecendo, de eventos que vão acontecendo, se repetindo, e a gente vai ficando como uma esponja, que vai só recebendo, e como eu no passado achava que sabia lidar com todas aquelas coisas, e que nunca ia me sentir tão mal, porque eu consegui vencer todos os sofrimentos até aqui. Qual o sofrimento vai me parar? E de repente, aquilo te esmaga. E é o que aconteceu com ele. É o que aconteceu com ele. Não foi da noite para o dia. Ele já demonstrou isso quando chega diante de Acabe para poder dizer que iria chover, e ele não suporta a afronta porque ele estava aí exausto. Ele estava exausto. E agora ele demonstra isso
por causa da insegurança, do medo de que Jezabel matasse. Mas qual que é a questão mais importante? A questão mais importante é como Deus tratou a depressão de Elias. Como o Senhor, ele cercou Elias e como ele tratou a depressão dele. A primeira coisa que eu vejo aqui, o primeiro ato de Deus para tratar Elias é cuidar das necessidades físicas dele. Deus entende que nós temos necessidades. As pessoas ficam um pouco culpadas de orar a Deus falando de suas necessidades. Não se sinta culpado, o Senhor sabe das nossas necessidades. E aqui está muito claro, porque no verso de número 5, quando Elias vai para próximo do zimbro, Deus vai dar permissão para que ele descanse e Deus vai alimentá-lo. Deus milagrosamente manda um anjo para alimentar Elias nessa situação. Então Deus, em primeiro lugar, ele cuida das necessidades físicas de Elias. Preste atenção, você tem um corpo. O seu corpo precisa ser cuidado, tanto quanto o seu espírito. Você precisa cuidar do seu corpo e da sua alma, aliás. Você precisa cuidar, porque se você está cuidando da vida espiritual e está negligenciando a vida física, a cobrança vai chegar. Porque nós não somos daqui, mas ainda estamos aqui. Ainda temos um corpo e precisamos cuidar dele. E Deus está demonstrando isso. Elias, eu vou te dar descanso, eu vou te alimentar, eu vou permitir que você descanse e te alimentar. O verso 5 diz, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olha como Deus cuida nos detalhes de nós. Olha como Deus, ele, nas nossas necessidades, nos nossos sofrimentos, ele é presente e ele cuida de nós. Segundo ato de Deus, e tem pessoas que não entendem isso, mas Deus permitiu que Elias abrisse o seu coração. Meu irmão, minha irmã, se tem alguém diante de quem você pode se desnudar, abrir o seu coração e falar do que você está sentindo, é Deus. Deus não pune Elias ou julga Elias por chegar diante dele e falar assim, tira minha vida porque eu não aguento mais. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos entende, nos compreende, ele sabe dos nossos sofrimentos e por isso ele agora ouve Elias, ele deixa que Elias fale das suas necessidades. Talvez a gente olhe para esse texto e fale assim, como esse homem teve coragem de falar isso para Deus? Eu jamais teria coragem de falar isso para Deus. Olha a história de Jó. Jó falando com Deus, Senhor, conversando com Deus, apresentando suas questões para Deus. Deus quer nos ouvir. Se há alguém em quem nós podemos abrir o nosso coração e confiar e falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, da nossa angústia, que nos ouve e não nos julga, esse é Deus. Esse é Deus. Nós podemos falar com o Senhor, abrir o nosso coração e falar como nós não falaríamos a ninguém. Mas e se eu ofender? Preste atenção, cuida das suas palavras. Tente falar da melhor forma possível, mas o Senhor, ele entende o seu sofrimento. O Senhor entende a sua dor. O Senhor entende o que você está passando. Por isso, agora, Deus, ele para e ouve Elias abrir o seu coração. Elias, ele vai dizer, Senhor, eu quero morrer, eu não aguento mais viver. E o Senhor não o julga por isso. Terceiro ato de Deus, Deus ele vai renovar a perspectiva de Elias sobre a presença dele. Quem estava aqui no último culto de domingo vai lembrar que eu falei que existem momentos na nossa vida, tempestades na nossa vida, que Deus está vindo milagrosamente na nossa direção, mas nós olhamos para aquilo que está vindo na nossa direção e achamos que é um fantasma. Lembra dos discípulos no barco? O barco sendo açoitado pelas ondas, pelo vento, e os discípulos estão clamando com medo, e de repente Jesus milagrosamente vem andando sobre as águas na direção dos discípulos, e quando os discípulos olham para ele, dizem, é um fantasma. Mas era Jesus que estava vindo na direção deles. E muitas vezes, no nosso momento de dor e sofrimento, nós acreditamos que Deus nos abandonou. Mas sabe por quê? Porque nós condicionamos a presença de Deus a uma determinada forma de agir. A gente acha que Deus só age de uma forma. E se Ele não estiver fazendo daquele jeito, Ele não está ali. Não, Deus tem que agir de uma forma que eu vou assim, imediatamente, olha, tem que ser algo estrondoso. Tem que ser algo assim que vai abalar as estruturas. E Deus, Ele não age dentro de uma caixinha.
Até porque o que Ele quer é que a gente confie nas promessas dEle para a nossa vida. O Senhor prometeu não nos abandonar em momento nenhum. E mais do que sentir a presença dEle, e mais do que esperar que Ele nos surpreenda com uma ação sobrenatural, nós precisamos confiar que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Eu não estou sentindo, mas eu creio que o Senhor está aqui. A dor tem avassalado meu coração, tem apertado a minha alma, mas Deus está comigo. Ainda que eu não esteja sentindo ou vendo, Deus está comigo, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir isso. E aí Deus, Ele passa por um momento em que Ele envia um vento forte, um terremoto forte, um fogo, que é tudo que a gente espera. Senhor, eu quero ver fogo, porque se eu ver fogo, eu sei que o Senhor está agindo. Senhor, eu quero que o meu quarto trema, porque eu sei que o Senhor está agindo. E Deus não estava no vento forte. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Deus estava na brisa. Na brisa suave. E quando aquela brisa vem, Elias cobre o rosto, porque agora ele entendeu que a presença de Deus estava ali. Preste atenção. Você não depende de grandes eventos para saber que Deus está com você. Você depende de confiar que Ele é fiel para cumprir as promessas. E uma de suas promessas é: eu não abandonarei você. Em momento nenhum, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ela amamenta, que ela cuida, ainda que isso seja possível, eu toda a vida não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Nós precisamos confiar nisso. Que nos momentos de sofrimento e dor, ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que a gente espera, ainda que a gente não veja grandes manifestações, Ele está conosco e Ele não nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco. E nós podemos crer nisso. Nós podemos crer nisso. Deus, Ele reorienta Elias para a verdade. Ele vai corrigir a visão distorcida de Elias. Sabe por quê? Elias tem em mente de que ele era o único que sobrou. Todos os outros morreram. Só sobrou eu. Isso é uma coisa que impede muitas vezes a gente sair da depressão. Um senso de valor acima do normal. Ele conviveu com essa oscilação. Primeiro ele acha que não tem valor nenhum. Mas ao mesmo tempo ele se apresenta diante de Deus e fala assim: mas Senhor, eu sou fiel, eu sou zeloso. Só sobrou eu. E aí Deus diz para ele assim: tem mais pessoas que não se dobraram. Você não é o único. Você não é o único. Tem mais pessoas que ainda não se dobraram. Tem mais pessoas que ainda são fiéis. Então Deus reorienta Elias para entender que ele não era o único. No versículo de número 18 diz que há 7.000 em Israel que ainda não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Deus está dizendo para Elias: Elias, você sente que está sozinho, mas você não está sozinho. A depressão, a angústia, o sofrimento tenta nos isolar, tenta fazer a gente imaginar que as pessoas se afastaram de nós para nos afastar das pessoas. Para poder fazer a gente pensar que a gente é um peso para as pessoas. Eu sou um peso para aquela pessoa, então eu vou me afastar dela. E aí no fim nós vamos nos isolando. Mas o Senhor está demonstrando para Elias a importância de não se isolar. Você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não se dobraram. E a palavra de Deus é tão poderosa que Jesus vai dizer para Pedro, vai dizer: irmãos, saibam que no mundo inteiro outras pessoas estão lidando com sofrimentos parecidos com o vosso. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Mas se você está lidando com uma depressão, com alguma angústia ou sofrimento hoje, saiba que essa igreja pode te apoiar. Você não está sozinho. Nós estamos aqui para chorar com você, para sofrer com você, para caminhar com você, até que você supere esse momento difícil. Essa é a missão da igreja. Nós estamos lidando com um índice no Brasil alarmante de pessoas em depressão. São mais de 11 milhões de pessoas em depressão no Brasil hoje. E a missão da igreja é restituir a alegria daqueles que estão sofrendo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos a alegria e nós podemos ser canais de Deus para restituir a alegria das pessoas. Você não está sozinho, você não está sozinha. O que mais que Deus faz? Nós já estamos caminhando para o final. Deus deu a Elias um novo propósito. Elias pediu a morte. Senhor, eu quero morrer. Deus deu serviço para Elias. Meu irmão, a sua jornada é longa. Levanta, come
e vai para o monte que eu vou te revelar o que eu vou fazer com você. E quando ele chega lá, ele que tinha pedido a Deus a morte, Deus fala com ele assim, você vai ungir um rei, e você vai ungir um novo profeta. A sua missão não acabou. Eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Quando nós imaginamos que está tudo encerrado, Deus ainda diz, eu tenho um plano. O meu plano não acabou, eu ainda vou te usar, eu ainda vou fazer com que você levante um outro homem que continuará o seu trabalho em Israel. E Deus levanta Elias e fala, vai meu filho, porque eu quero te usar para poder ungir outras pessoas. Palavra de Deus para a sua vida que está sofrendo. Sirva o Senhor. Envolva-se com a obra do Senhor. Elias foi para a caverna. Elias foi para debaixo do zimbro. E Deus falou com ele assim, eu quero você trabalhando. Eu quero você na obra. Eu quero você me servindo. E eu restituo a sua alegria enquanto você me serve. Entenda a importância do trabalho para Deus nos momentos de sofrimento. É isso que Deus está fazendo com Elias. Elias, bora trabalhar, porque a sua alegria será restituída enquanto você trabalha. Deus providencia um companheiro para Elias. Vai lá e unge Eliseu, ele vai te acompanhar a partir de agora. Você vai cuidar desse menino, você vai discipular esse menino, você vai mostrar a esse menino que é ser fiel. Sua missão não acabou, Elias. Tem muito ainda pela frente. Você ainda vai ser bênção na vida de outras pessoas. E Deus dá um companheiro para Elias. Se em Berseba, um moço que não é nem mencionado o nome dele, deixa Elias. Aqui Deus envia um companheiro que vai caminhar com Elias. E preste atenção nisso. Quando Deus vai levar Elias, Elias fala com Eliseu assim, fica aqui. Eliseu fala, eu não fico, eu vou com o Senhor. Mais uma vez, Elias fala com Eliseu, fica aqui. E ele, eu não fico, eu vou com o Senhor. Mais uma vez, fica aqui. Eu não fico, eu vou com o Senhor. O moço, o nome dele nem é mencionado, porque quando o profeta mais precisou, ele acatou o pedido do profeta e o deixou. Agora Eliseu, eu não vou ficar. Eu vou caminhar com o Senhor até o último dia da minha vida. Porque essa foi a missão, até o último dia da sua vida, porque essa foi a missão que Deus me deu. Deus nos coloca próximo de pessoas que podem nos ajudar. E nós precisamos contar com essas pessoas. Nós precisamos contar com essas pessoas. Aqui, Deus dá a Elias um companheiro. Irmãos, para encerrar, quais foram os erros que Elias cometeu que você não pode cometer em momentos de sofrimento e dor? O que Elias fez que você, não pode? Lembrando que Elias foi um grande homem, mas foi humano. Você não pode se isolar. Não pode. Eu sei que tudo que a gente quer é isso, se afastar, se isolar. Mas você não pode se isolar. Quando você se isola, eu lembro do meu primeiro pastor, ele falava assim, sabedoria popular, catitu fora da manada é papá de onça. Consegue entender isso? Catitu fora da manada é papá de onça. Quando você se isola, Satanás, o nosso adversário, ele se aproxima para tentar destruir, roubar e matar. Não se isole nos momentos de depressão. Outra coisa, insistisse em se afastar de tudo. Ele deixa o moço, vai para o zimbro e não contente ele vai para uma caverna. Quer se afastar de tudo e de todos. Não faça isso. Em terceiro lugar, abandonar o serviço. Não abandone o serviço a Deus, continue trabalhando para Deus, continue servindo a Deus. A Bíblia é clara ao nos dizer que enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, o que Deus fez? Mudou a sorte de Jó. Jó lidando com um sofrimento terrível, mas quando ele intercede pelos outros, Deus muda a sorte dele. Em último lugar, não queira que Deus haja conforme a sua fórmula. Não fique esperando que Deus haja conforme você programou, porque a ação de Deus é sobrenatural. E você precisa, antes de esperar que Ele se manifeste, você precisa crer que Ele está o quê? Presente. Você precisa crer. Algumas aplicações para a gente poder encerrar. Primeira, cuide da sua saúde. Física, emocional e espiritual. Cuide dela. Invista na sua saúde. Segunda,
Fale sobre os seus sentimentos para Deus. O que está acontecendo? Quais são suas angústias? É tremendo que a Bíblia diz que nem me veio palavras aos lábios e o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Mas Ele espera que a gente possa abrir o coração diante dEle e revelar o que a gente está sentindo. Senhor, eu vou falar. Isso é terapêutico, irmãos. Não tem nada mais terapêutico do que falar com Deus, do que você abrir o seu coração para o Senhor. Quem está falando é uma pessoa que, como Elias, pediu a morte ao Senhor várias vezes. Eu não tive coragem de tirar a minha própria vida, mas eu pedi ao Senhor, Senhor, não tenho mais alegria, não tenho mais alegria. Mas quando eu falava com Deus, eu me lembro de um dia que a tristeza me pegou durante a noite, todo mundo estava dormindo dentro de casa, Michele dormindo, Heitor pequenininho, Isabela pequena. Eu saí assim e fui para o quintal de casa e eu me deitei e eu olhei para as estrelas e eu falei, Senhor, não tenho mais alegria. Não tenho mais alegria, tira a minha vida. E eu olhava para as estrelas assim e meu coração foi se enchendo de alegria, porque Deus colocou uma certeza no meu coração, que o Deus que olha para o universo, que olha para aquelas estrelas e conhece cada uma delas pelo nome, é o Deus que me tem gravado na palma da mão dele, e que aquele sofrimento um dia acabaria. E por isso, minha última aplicação é para que você nunca permita que os seus sentimentos te façam fazer aquilo que você sabe que Deus não quer. Nunca. Eu sei que existem momentos que é doloroso, que os nossos sentimentos nos impulsionam a tomar uma decisão precipitada. Mas nós precisamos confiar em Deus e agir em fidelidade ao Senhor. Senhor, meu coração está mandando eu fazer uma coisa, mas eu não confio no meu coração, eu confio na sua palavra. E confiando na sua palavra, eu vou agir conforme a sua palavra me orienta. É o que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 3. Abra comigo 1 Pedro capítulo 3, nós já estamos encerrando. Obviamente, o contexto de 1 Pedro capítulo 3 é um contexto em que os discípulos ou os primeiros cristãos estão sendo enviados para poder pregar, e Pedro vai dizer para eles que eles não devem temer o que vão falar diante das pessoas, e que quando eles forem falar, caso eles sofram alguma represália, algum sofrimento por causa do que eles vão falar em nome de Jesus, eles não devem desistir, eles devem continuar pregando. Mas vamos trazer este texto para a situação da depressão e da angústia, para entendermos o que nós devemos fazer com os nossos sentimentos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Pedro vai dizer assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. É isto que nós devemos fazer, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quem manda na minha vida não são os meus sentimentos. Cristo é o Senhor do meu coração. Por mais que meu sentimento tenha me impulsionado a agir de uma forma, o meu sentimento será submisso ao Senhor do meu coração. Eu permanecerei submisso ao Senhor. E para ser mais claro, eu estou falando que ainda que no momento de dor, o seu coração mande você acabar com a sua vida, você tem que santificar Cristo no seu coração e dizer: eu suportarei essa dor, porque Cristo é Senhor no meu coração. E haverá um momento em que essa dor vai acabar. Cristo tem que ser Senhor no nosso coração. Procure ajuda. Essa igreja está disposta a caminhar com você. Procure ajuda profissional. Não há problema nenhum em você procurar ajuda profissional. Deus cuida de Elias na sua saúde física, providenciando alimento, providenciando descanso. Nós não podemos ser contra a ajuda profissional. Busque ajuda profissional. Mas saiba de uma coisa: é tudo paliativo. O remédio é Cristo como Senhor do nosso coração. Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos, a equipe de louvor pode se preparar. Eu gostaria de orar nessa noite por você. Caso você esteja aqui nesse lugar e você
esteja lidando com um momento de tristeza, de angústia, talvez como Elias, você tem sentido que não há mais esperança. Você tem sentido que essa dor, ela é tão grande que a sua vida acabou. Mas essa noite, o Senhor está te dizendo, a jornada ainda é longa. Há um longo caminho ainda para você percorrer. O meu plano ainda não acabou. O meu propósito ainda está de pé. Eu tenho coisas a fazer a partir da sua vida. E essa dor um dia ela vai acabar. Essa dor um dia vai acabar. Você que hoje está convivendo com um sentimento como esse de Elias, de sofrimento e de dor, eu não quero te expor, eu só peço que você ponha a mão sobre o seu coração e receba essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite, nós lemos a Tua palavra e Deus, nós nos alegramos com a Tua palavra por entender, Deus, que grandes homens que Te serviram, que Te honraram, eram humanos. E eles lidaram, Deus, com sofrimentos semelhantes aos que nós lidamos. Senhor, existem pessoas neste lugar que estão lidando com dores que nós não sabemos enumerar. Existem pessoas nesse lugar que tiveram a sua alegria roubada, que estão lidando com sofrimentos, que às vezes nem os familiares próximos sabem desse sofrimento. Mas o Senhor conhece o profundo do nosso coração. O Senhor sabe, Deus, a razão dos nossos sofrimentos, e o Senhor sabe, Deus, quando eles terminarão. Por isso, nessa noite, Deus, eu oro por cada pessoa que está com a mão sobre o seu coração, dizendo que está lidando com um momento como esse, pedindo ao Senhor que o Senhor possa fortalecê-los neste momento. Que o Senhor possa, Deus, se revelar a eles, não da maneira que eles esperam, mas de uma maneira, Deus, que eles entendam que o Senhor está presente. E ainda, Deus, que eles não consigam ver a sua presença, sentir o Senhor, que eles tenham convicção de que o Senhor não nos abandona. Senhor, que eles superem esse deserto, que eles superem esse momento difícil na vida deles. E que hoje, Deus, essa palavra enviada pelo Senhor sobre o coração deles, posicione eles no reino, de modo que aqueles que abandonaram o serviço voltem a servir. Aqueles, Deus, que por algum motivo estão se isolando, que eles aceitem, Deus, a amizade de pessoas que se interessam por eles. E aqueles, Deus, que hoje estão sozinhos, que eles recebam no coração a palavra, Deus, como Elias recebeu, que haviam outros 7.000, que eles saibam, Deus, que aqui na igreja presbiteriana Boas Novas, existe um grupo de pessoas, Deus, que pode ajudá-los, que pode auxiliá-los, que essa igreja seja ungida pelo Senhor para amar aqueles que estão sofrendo, a fim de que o seu nome seja glorificado. Nós santificamos a Cristo como Senhor do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Fique de pé no seu lugar.